Olá, segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e iniciaremos o capítulo 17, certo? E nesta aula nós veremos os verbos irregulares, verbos defectivos, impessoais, unipessoais e abundantes, certo? Então vamos lá, página 6, com verbos. Começaremos então a ver os verbos irregulares, certo? Vamos observar o que o livro traz sobre os verbos irregulares. Para começar, vamos estudar os verbos irregulares, assim chamados, em razão de apresentarem alterações no radical e ou nas desinências, e de não seguirem os paradigmas de conjugação, que nós vimos na aula passada, certo? Com os verbos regulares. Há mais de um tipo de irregularidade, e o que ocorre nos tempos primitivos se repete nos tempos deles derivados. Isso é importante, por quê? Porque você vai perceber que a irregularidade que aparece no presente do indicativo, ou seja, no modo indicativo, que é um tempo primitivo, aparecerá nos demais tempos que são derivados dele, certo? Assim, irregularidade no presente do indicativo atingem o presente do subjuntivo e imperativo, certo? E vocês vão observar que às vezes os verbos eles vão apresentar irregularidade no radical, mas não apresentam irregularidade na desinência, ou apresentam irregularidade na desinência, mas não apresentam irregularidade no radical, certo? Observemos então um exemplo que ele traz sobre o verbo medir, certo? Mas que ele apresenta regularidade, mas não em todos os tempos verbais, certo? Mas isso não deixa de ser, mas ele não deixará de ser classificado como um verbo irregular. Por quê? Porque a conjugação dele não cabe nos paradigmas que nós estudamos, certo? Das conjugações. Então vamos lá. O verbo medir. Eu meço, tu medes, ele mede, nós medimos, vós medis, eles medem. Presente do indicativo. Presente do subjuntivo. Que eu meça, que tu meças, que ele meça, que nós meçamos, que vós meçais, que eles meçam. Imperativo. Mede tu, meça você, meçamos nós, mede vós, meçam vocês. O presente do indicativo traz irregularidade na primeira pessoa. Não aparece o radical médio. Sendo ele o tempo primitivo que dá origem ao presente do subjuntivo e imperativo, eles também se tornam irregulares conforme é possível observar na tabela. Eu tenho aqui, só para vocês observarem, eu tenho aqui, ó, o radical aqui, certo? E ele é o que? Irregular. E a partir da segunda pessoa do singular, o radical, ele permanece o mesmo, certo? Médio. Mas no presente do subjuntivo, nós vamos observar que o radical da primeira pessoa do singular no presente do indicativo vai prevalecer, certo? Ou seja, a irregularidade ela irá ser presente, assim como no imperativo, em que mesclará mede e mece, certo? Os demais tempos, porém, são perfeitamente formados seguindo-se os paradigmas da terceira conjugação. Como exemplo, temos o futuro do presente, eu medirei, tu medirás, ele medirá, nós mediremos, vós medireis, eles medirão. Então, eu tenho aí, certo? O verbo medir, ele vai seguir em determinado momento o paradigma da terceira conjugação, certo? Mas ele não deixa de ser irregular, por quê? Porque há essa irregularidade no radical, certo? Vamos então agora estudar
as conjugações, certo? Dos verbos irregulares. Primeira conjugação. Bom, nós sabemos que a primeira conjugação são verbos que terminam em A e apresentam vogal temática em A, certo? A primeira conjugação concentra o menor número de verbos irregulares, entre os quais está, que é um auxiliar que nós iremos estudar no próximo capítulo, e dá, que sofre diversas alterações. Veremos então na tabela da página 7. Temos no modo indicativo em seus tempos da seguinte forma: dou, das, dá, damos, das e dão. No presente, tenho no pretérito perfeito dei, deste, deu, demos, destes, deram. No pretérito mais que perfeito, dera, deras, dera, déramos, deres, deram. Tenho no subjuntivo, no presente do subjuntivo, de, des, de, demos, des e deem. Assim como eu tenho a irregularidade nos demais tempos do imperativo, certo? E do subjuntivo também. Então, observem que o verbo dar, ele é um verbo que de primeira conjugação, porque ele termina em ar. E ele é um verbo irregular por apresentar muitas alterações na sua conjugação, certo? E aqui nós veremos com relação aos verbos, a conjugação de verbos que terminam com iar e ear, certo? E eles estão dentro da primeira conjugação, certo? Então vejamos. Os verbos terminados em ear, sejam eles regulares ou irregulares, recebem um i após o e tônico das formas risotônicas. O que são formas risotônicas? São verbos em que possuem a sílaba tônica no radical. Por exemplo, amar, beber, certo? Temos então exemplos de verbos que terminam em ear, como passear, cear, frear, chatear, escamoetar, certo? Então, esses verbos eles seguem este paradigma dos verbos terminados em ear. Eles irão apresentar o quê? Um i após o e tônico, certo? Nas formas risotônicas, ou seja, verbos em que a sílaba tônica está no radical. Observem a conjugação a seguir. Presente do indicativo: chateio, chateias, chateia, chateamos, chateais, chateiam. Observem como eu tenho aí o i após o e, certo? E assim ele segue este paradigma nos demais modos e tempos. No presente do subjuntivo, chateie, chateis, chateie, chateemos e chateeis, chateie. E assim eu tenho no imperativo, chateia, chateie, e assim sucessivamente. Eu observo o aparecimento do i após o e tônico, certo? De verbos em que possuem o acento tônico no radical, certo? Agora vamos observar os verbos terminados em iar. Estes verbos, eles são regulares, mas os elencados a seguir, ou seja, exceções, têm irregularidades. São eles ansiar, incendiar, mediar, intermediar, odiar e remediar. Então, quer dizer que nem todos os verbos que terminam com iar serão irregulares, somente esses que são exceção. Estes, nas formas risotônicas, transformam o i em e, certo? Vejamos então. Ansiar.
Anseio, presente do indicativo, anseio, certo? Olha aí, ele transformou o I em E, certo? Anseias, anseia, ansiamos. Observem o verbo no infinitivo, ansiar. E eu tenho a conjugação dele como anseio. Ele transformou o I em EI, certo? Vejamos então a segunda conjugação. Entre os verbos da segunda conjugação, com vogal temática em E, há irregularidades diversas. Um primeiro grupo, ou seja, aqui nós veremos dois grupos, certo? O primeiro grupo é o dos verbos que sofrem mudança no presente e no pretérito perfeito do modo indicativo e levam essa irregularidade aos seus derivados. Então, no primeiro grupo dos verbos irregulares de segunda conjugação, eles apresentarão mudanças no presente e no pretérito perfeito do modo indicativo, certo? E eles apresentarão essa irregularidade nos demais tempos derivados, certo? Então, vamos observar o exemplo do verbo caber, certo? Aqui no slide eu pus somente os exemplos do verbo dizer e do por, certo? Mas nós iremos ver todos eles e todos os grupos, certo? Vejamos o verbo caber, que se encaixa como o primeiro grupo, em que sofre alteração no presente e no pretérito perfeito do indicativo. Presente do indicativo, caibo, cabes, cabe, cabemos, cabeis, cabem. No pretérito perfeito, coube, coubeste, coube, coubemos, coubeste, coubemos, coubestes, couberam. Observem aqui em que é possível perceber a alteração no presente e no pretérito perfeito do indicativo, certo? Enquanto eu tenho caibo no presente, no pretérito perfeito eu tenho coube, certo? Aparece o quê? A vogal U aí, certo? Assim como no presente do subjuntivo eu tenho o aparecimento do I, certo? Os verbos irregulares no presente do indicativo levam essa irregularidade ao presente do subjuntivo e aos imperativos afirmativo e negativo, certo? E o livro traz o exemplo do verbo crer. Creio, creis, crê, cremos, credes, creem. Creia, creias, creia, creiamos, creiais, creiam. Observem que a irregularidade na primeira pessoa do singular levará a irregularidade no presente do subjuntivo, aparecendo que o I. Creio no presente do indicativo e em seguida no presente do subjuntivo como creia e assim por diante. E da mesma forma no imperativo, tanto afirmativo quanto negativo, eu terei essa irregularidade, certo? Observemos então uma outra informação que o livro nos traz. O verbo dizer e os formados com base nele, que quais são? Bem dizer, contradizer, desdizer, maldizer, predizer, seguem, assim como outros, seguem o modelo de conjugação apenas no pretérito imperfeito do indicativo e no gerúndio, certo? Observe, no pretérito imperfeito do indicativo eu tenho dizia, dizias, dizia, dizíamos, dizeis e diziam. E no gerúndio eu tenho dizendo. Certo? Então, observe. O que isso quer dizer, professora? Eu não estou entendendo. Que o verbo dizer, ele terá irregularidade no pretérito imperfeito do indicativo e ele será conjugado desta maneira como o livro está pondo. E terá o gerúndio desta forma como ele põe, certo? Ele vai seguir o modelo somente no pretérito imperfeito e no gerúndio. E nos demais tempos ele terá
irregularidade, ele será conjugado de uma outra forma. Observe, no indicativo, nos tempos presente, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, eu terei o quê? Primeira pessoa, vamos ver somente a primeira pessoa do singular. Digo, disse, dissera, direi e diria. Observem como há uma alteração no radical. Em primeiro eu tenho dig e depois eu tenho diz e depois tenho dir, certo? A alteração constante no radical, certo? Somente no pretérito imperfeito do indicativo e no gerúndio, o radical ele permanecerá o mesmo, certo? Vejamos então as formas nominais de dizer, do verbo dizer, como elas permanecem. No infinitivo pessoal eu tenho dizer, no infinitivo impessoal eu tenho dizer, no infinitivo pessoal eu tenho dizer, dizeres, dizer, dizermos, dizer e dizerem, e no particípio eu tenho dito. No particípio, observe então que muda o radical, certo? Mas no infinitivo impessoal e no infinitivo pessoal, o radical ele permanece diz, certo? O verbo por pertence também à segunda conjugação. Trata-se de uma contração da forma poer. É um caso específico no qual até mesmo o infinitivo é irregular. Então, aqui nós estamos vendo um grupo, certo? No caso, o verbo por, em que ele é irregular, tanto na conjugação verbal quanto na forma nominal, certo? Nas conjugações. Então, vamos observar. Tenho aqui no indicativo presente, ponho, primeira pessoa. No pretérito perfeito eu tenho pus. No pretérito imperfeito eu tenho punha. No pretérito mais perfeito eu tenho pusera. No futuro do presente eu tenho porei. E no futuro do pretérito eu tenho poria. Então, observem como é totalmente irregular e sempre leva essa mudança. Você não consegue formar um paradigma, certo? Do verbo, da conjugação deste verbo. E assim se segue no subjuntivo e no imperativo. Vamos observar as formas nominais deste verbo. No infinitivo impessoal fica por, no infinitivo impessoal fica por, no infinitivo pessoal por, pores, por, pormos, pordes e porem. Então observem como é perceptível a irregularidade no infinitivo pessoal, diferente do infinitivo pessoal do verbo dizer. No gerúndio fica pondo e no particípio posto, certo? Então, o verbo pôr, ele é um verbo que apresenta irregularidade, tanto na conjugação dos modos, quanto nas formas nominais, certo? Vejamos agora o verbo trazer, que segue um modelo, certo? Paradigma de conjugação apenas no pretérito imperfeito do indicativo e nas formas nominais. Então, vamos observar somente estes dois tempos, o pretérito imperfeito do indicativo e as formas nominais. No pretérito imperfeito do indicativo, eu tenho trazia, trazias, trazia, trazíamos, trazias e traziam. Nos demais eu tenho, por exemplo, primeira pessoa, presente, trago, pretérito perfeito, trouxe, pretérito mais perfeito, trouxera, futuro do presente, trarei, futuro do pretérito, traria. E assim sucessivamente nos outros modos verbais e tempos. Observem que o que nós estamos analisando é a irregularidade do radical, certo? Observem como o radical permanece o mesmo somente no pretérito imperfeito do indicativo e também nas formas nominais, infinitivo impessoal, infinitivo pessoal, gerúndio e no particípio, certo? E temos os verbos de terceira conjugação, certo? Que possuem vogal temática em i e terminam em ir, certo? E o livro nos diz o seguinte:
Na terceira conjugação, há também diversos verbos irregulares, dentre os que apresentam irregularidades no radical e nas desinências, destacamos o pedir, irregular no presente do indicativo e nas formas dele derivadas, como veremos a seguir. Observem o quadro. Presente do indicativo. Peço, pedes, pede, pedimos, pedes e pedem. Na primeira pessoa do singular, o verbo ele apresenta irregularidade. E observem como no presente do subjuntivo, essa irregularidade permanecerá. Da mesma maneira, ela aparecerá no imperativo afirmativo e no imperativo negativo, certo? Em alguns verbos há uma mudança na vogal que forma o radical na primeira pessoa do presente do indicativo, o que leva a tempos derivados também regulares. É o caso do verbo cobrir. Então, isso nós observamos no verbo pedir. Na primeira pessoa do singular, o verbo, no presente do indicativo, ele é conjugado como peço. Há irregularidade no radical e essa irregularidade permanecerá nos demais tempos derivados, certo? Vejamos então o verbo cobrir. Presente do indicativo, cubro, cobres, cobre, cobrimos, cobris, cobrem. Observe que na primeira pessoa do singular, o verbo apresenta irregularidade no radical e essa irregularidade ela permanecerá nos tempos derivados, no presente do subjuntivo, no imperativo, afirmativo e negativo. Por exemplo, cubra, no presente do subjuntivo, cubra, cubras, cubra, cubramos, cubrais e cubram, certo? Assim como no imperativo afirmativo, cobre, cubra, cubramos, cobre, cobrir e cubram. Negativo, não cubras, não cubra, não cubramos, não cubrais e não cubram. Então, nós observamos o quê? Que os verbos irregulares, alguns, certo? Eles conseguirão manter o paradigma da conjugação, no entanto, outros eles já apresentarão a irregularidade até nas formas nominais, certo? Vejamos então, dentro do grupo da terceira conjugação, há os verbos anômalos, que são quais? O verbo ir e o verbo ser, certo? Entre os irregulares há os verbos anômalos, que apresentam em sua conjugação radicais muito diferentes. É o caso dos verbos ir e ser, certo? Que se formam com base em mais de um verbo latino. Vamos observar. Verbo ir no indicativo presente. Vou, vais, vai, vamos, ides, vão. No pretérito perfeito muda totalmente o radical. Fui, foste, foi, fomos, fostes. Certo? Somente no futuro do presente é que o radical, assim como no futuro do pretérito, é que o radical ele vai permanecer, certo? Ir aparece, por exemplo, irei, irás, irá, iremos, ireis, irão. Mas nos demais modos e tempos verbais, ele sofrerá alteração drástica novamente. Subjuntivo presente, vá, vais, vá, vamos, vades e vão. Nas formas nominais eu tenho no infinitivo impessoal ir, no infinitivo pessoal ir, ires, ir, irmos, irdes e irem. No gerúndio indo e no particípio ido, certo? Então, os verbos anômalos, que eles estão dentro da terceira conjugação, eles apresentam essa... É diferente dos demais verbos irregulares, porque é constante, muda-se constantemente e drástica o radical, como nós vimos, em um momento com V, em outro com F, em outro com V novamente, com F e volta para o radical original, primitivo no caso. Vamos observar o verbo ser. Eu tenho no indicativo presente sou, certo?
E na segunda pessoa do singular eu tenho és. Muda totalmente o radical. Assim como no indicativo, no pretérito perfeito do indicativo, eu tenho fui, foste, foi, somos, mudando totalmente também. E assim segue essa ideia nos demais modos e tempos verbais. Nas formas nominais do verbo ser, eu tenho no infinitivo impessoal, ser, no infinitivo pessoal, ser, seres, ser, sermos, serdes e serem. No gerúndio eu tenho sendo, no particípio eu tenho sido, certo? Bom, então só para recapitular, nós vimos que os verbos irregulares, eles podem ser de primeira conjugação, segunda e terceira conjugação. Os verbos de primeira conjugação irregulares, eles são poucos, certo? E dentro deles nós temos as questões com relação aos verbos que terminam em IE, IAR e EAR, certo? E além disso, nós temos o de segunda conjugação, que são muitos, certo? E os seus grupos, em que eles são classificados. E temos o de terceira conjugação, em que apresentam os verbos anômalos ir e ser. Observemos agora os verbos defectivos e verbos impessoais e unipessoais. Bom, como nós estudamos na aula anterior, os verbos defectivos, eles são aqueles que não possuem a conjugação completa, certo? Eles terão conjugação incompleta. E por que isso acontece? Decorrente da eufonia, certo? A eufonia é aquela sensação que nós temos de que o verbo está sendo conjugado de forma errada. O som sai de uma forma estranha, certo? E por esse motivo, esses verbos, que são chamados de defectivos, eles não vão possuir conjugação completa, certo? Como um exemplo de verbo defectivo é o verbo abolir. Eu não posso falar eu abolo. Ocorre o que? Eufonia. É estranho, som estranho. Então, eu utilizarei outras formas de expressar aquilo que eu quero usando locuções verbais, certo? Por exemplo, eu posso dizer eu vou abolir ou eu estou abolindo, certo? Então, eu uso locuções verbais para suprir a necessidade com relação a esses tempos e modos que não são conjugados, certo? Dos verbos defectivos. Os verbos impessoais e unipessoais, eles são chamados assim por, primeiro, os verbos impessoais. Eles não possuirão sujeito, certo? Como nós estudamos. Um exemplo de verbo impessoal é o verbo haver, no sentido de existir, certo? E dentro dos verbos impessoais, eu também tenho aqueles verbos que indicam o que? Fenômeno da natureza, como chover, nevar, trovejar. E observem que esses verbos impessoais, eles são os que identificam sujeitos, oração sem sujeito, certo? Os verbos unipessoais, eles vão designar o quê? Sons emitidos por animais, como miar, latir, certo? E ambos, tanto verbos impessoais quanto unipessoais, eles são conjugados na terceira pessoa, exceto o quê? Em tom conotativo. O que significa isso? Que não está sendo posto no sentido literal, certo? Mas no sentido figurativo. E, por fim, veremos os verbos abundantes. Os verbos abundantes, eles vão possuir duas formas com valores semelhantes, certo? Geralmente, ocorre o que? Na forma nominal, particípio, certo? Então, os verbos abundantes são aqueles que trazem duas formas diferentes, certo? Com valores semelhantes. Bom, nós veremos aqui no livro que ele põe na página 14, certo? Sobre os verbos abundantes.
Vejamos então, são abundantes os verbos que possuem duas formas diferentes com valores semelhantes. Em geral, isso acontece no particípio, mas também é possível ocorrer em outras formas. Nos verbos terminados em zer e zir, por exemplo, a segunda pessoa do imperativo pode ter duas formas: faze tu e faz tu. Esquema também seguido pelos verbos dizer, traduzir, trazer, certo? Então, nós vamos observar que esses verbos, eles apresentaram duas formas e essas formas são corretas, certo? Nós podemos utilizá-las. Então, vejamos então como acontece essa classificação. Eu tenho o infinitivo, o livro nos traz alguns verbos, certo? Tenho o infinitivo desses verbos e o particípio regular e irregular, ou seja, uma forma que é regularizada e a outra irregular. Vamos observar melhor isto. Por que irregular e irregular? Porque nós temos uma forma de transformar os verbos no particípio, certo? Seguindo, colocando o sufixo ido, por exemplo. E aqui eu tenho que o particípio regular seguindo esta regra. E tenho o particípio irregular, por quê? Porque não está seguindo esta regra, certo? Então, vamos lá observar o primeiro verbo, acender. Eu tenho o verbo acender no particípio regular como acendido, certo? Seguindo a regra do sufixo, certo? Acrescentando o sufixo ido. E tenho também o particípio irregular, por quê? Porque eu também posso falar aceso, certo? Vamos olhar então o que o livro nos traz abaixo com relação aos verbos ter e haver, certo? Normalmente usa-se a forma regular desses verbos com os auxiliares ter e haver, e a irregular com os auxiliares ser e estar. Então, os verbos abundantes eles podem estar sendo ditos através de uma locução, certo? Ou seja, o auxiliar mais o verbo no particípio. Vamos lá. Os alunos haviam suspendido a festa. Os alunos foram suspensos pela diretora, certo? Então, aqui eu tenho uma locução verbal, certo? Em que eu tenho aqui o verbo haver como auxiliar e o verbo suspender conjugado no particípio, certo? Observação: há verbos que possuem apenas o particípio irregular, como o abrir, aberto, cobrir, coberto, dizer, dito, escrever, escrito, fazer, feito, ver, visto e assim como outros, certo? Esses verbos eles não seguirão, eles não terão um particípio regular, somente o irregular. Bom, e com base no que nós estudamos, proponho a vocês que façam atividade para casa, atividade do livro, da página 15 a 17. É isto e até a próxima aula.